vou pegar para a gente falar um do Ramon Mendes aqui, porque o Ramon Mendes, não acho que ele esteja errado, tá? E pelo amor, tá, Ramon? Não estou usando o seu comentário para falar que você está certo ou errado. Opinião é opinião. Mas você fala algo que eu não concordo. Por quê? O que o Roque fez até agora não prova que é bagre, mas prova duas coisas. Que não vale 25 milhões de euros e não serve para o Barça. Ambas não é culpa dele. E aí ele coloca, Roque é um bom jogador, mas pega os dados e compara com a proposta do Rony, de 22, 23. Soma isso com a vontade de ambos, falta de refinamento, e vê que não é um absurdo de comparação. E aí, o que eu vou te dizer, Ramon? Por que eu não concordo nisso que você está falando, tá? Por que eu discordo? Eu discordo porque ele pode não ser jogador para o Barcelona. E tá tudo bem. Isso eu posso concordar com você. Agora, o Giffer tá falando uma coisa interessante. Nós esquecemos que o Vitor Roque tem 20 anos. Ele chegou ao Palmeiras com 19. Ele foi apresentado com 20. Então, ele é um jogador que estourou com 17 anos, jogou muito, foi vendido para o Barcelona com 18. Ficou uma temporada lá, onde não conseguiu se firmar, não conseguiu jogar, num Barcelona catastrófico, tá? Um Barcelona horrível do Xavi, que não brigou por nada na temporada, que foi eliminado de maneira vexatória na Liga dos Campeões e que tinha uma pressão absurda para o cara, quando entrasse, ser o craque, porque se não fosse, todo mundo ia amaiar o cara. E ele ficou uma temporada, não deu certo, psicologicamente não foi bem, tem entrevista do próprio Rafinha falando sobre ele e tudo mais, tenta se reencontrar no Betis, não consegue e vem para o Brasil por uma segunda chance. Você tem noção que a gente está falando de segunda chance para um cara de 20 anos? De 20 anos. Cara, isso é loucura. Mas dentro do futebol, trata um cara como se ele fosse um fracassado, pô. E eu não tô falando que você tá fazendo isso, Ramon. Longe disso. Não tô falando... Até porque você falou que não é culpa dele e tal. E que não é jogador pro Barcelona. Agora, o Vitor Roque, ele tem pelo Palmeiras, se eu não me engano, 15 jogos. 15 jogos e 3 gols. 3 partidas seguidas fazendo gol. Isso não torna ele melhor que o Lewandowski, que hoje está jogando no Barcelona. Não torna. Mas o fato dele ter ficado 13 jogos sem marcar gol não torna ele um bagre. E eu repito o que eu falei no pré-jogo, porque agora parece que eu sou engenheiro de obra pronta, mas eu falei isso no pré-jogo. É momento da gente abraçar o cara, por quê? Porque o gol que ele perdeu contra o Cerro Porteño não quer dizer, não resume quem ele é como atacante. E o gol que ele fez contra o São Paulo também não. Porque o cara vai errar, o cara vai perder muito gol, vai ter muita oportunidade que vai desperdiçar, mas se tudo der certo e se recuperar mentalmente, porque tem só 20 anos, vai ser muito bom para o Palmeiras e vai fazer muito gol. E aí o que eu te falo? O valor é relativo. Se você pega as primeiras 30 partidas do Veiga com a camisa do Palmeiras, você vai falar que ele, foi um investimento zoado, que não foi bom. Se você pega os primeiros 3 anos do Scarpa, você vai falar que foi zoado, que não foi bom. Se você pega, cara, outras contratações que o Palmeiras fez, o próprio Rony, que você usou como exemplo, 22 partidas, o Rony demorou para fazer um gol. Se você pega outros atletas, cara, outros jogadores que chegaram ao Palmeiras, nesse recorte de 20, 30, 40 partidas, cara, para mim, a grande questão é justamente que, cara, o investimento é relativo. Porque no final das contas, se o Vitor Roque fizer o gol do título da Libertadores, o Palmeiras poderia ter pago 50 nele, que ia ter valido a pena. Podia ter pago 100. Então, assim, novamente estou falando, tá? Eu entendi o que você quis dizer, não estou usando isso como uma crítica a você, nem nada do tipo, estou só expondo o meu pensamento a respeito de Vitor Roque, no geral. Que a gente tem que ter calma. Porque seguindo ali até a mesma linha de raciocínio do Giffer, a gente tem que ter calma. É um moleque de 20 anos, é um moleque que vai errar, é um moleque que vai tentar, é um moleque que passa pelo momento mais difícil da sua carreira e ele tem só 20 anos. Então, eu falo como um torcedor, e único e exclusivamente isso, porque realmente, mano, é um moleque que tá tentando se reencontrar sua carreira tendo jogado 4 temporadas no profissional, entendeu? O que o Veiga tem de participação, mais de 30 participação em gol, o cara tem de temporada. O Veiga faz 4 temporadas que tem pelo menos 30 participações em gol. E o Vitor Roque tem isso só de temporada jogada. Talvez nem 4, talvez 3. Então, tipo, cara, a gente tem que ter calma. Tem que ter pesar nas críticas. A gente, é óbvio, vai ficar puto na hora que o cara erra durante o jogo, mas tem que ter calma, tem que ter paciência. Nisso eu tô falando do Vitor Roque.
Mas é a mesma coisa com o Luigi, é a mesma coisa com o Thales, é a mesma coisa com o Giai, é a mesma coisa com o Flaco, é a mesma coisa com um monte de outros jogadores que são extremamente novos e que nós, enquanto torcedores, enquanto comunicadores, aqui no caso do canal Tá Lá Dentro, enquanto torcedores, nós temos que ter paciência com o cara, porque, mano, ele não quer errar. Eu tenho certeza absoluta que ele não quer errar. Tem jogadores que, cara, você vê, joga uma temporada, você fala, vixe, esse é ruim de verdade. E beleza, você não quer no Palmeiras. Agora, tem jogadores, cara, existem jogadores que o peso da contratação faz muita diferença. Que o fato dele ser contratado para ser o 9 do Palmeiras faz muita diferença. Mas nós temos que ter paciência e ter calma. Porque se nós queimarmos todos os talentos que chegam, porque nas 10 primeiras partidas não deu certo, não fica jogador nenhum no Palmeiras, Giffer. Falei bastante, mas é isso. Não, tá certo, tá certo. Eu acho que são pontos de vistas, né? Eu acho que o Ramon trouxe um ponto de vista ali que foi interessante para a discussão, gerou a discussão, e você também trouxe seu ponto de vista. Eu também, o Ramon, cara, o Ramon até fez alguns outros comentários ali também e tal. Eu acho, Ramon, o seguinte, cara. Primeiro que eu nunca vou usar essa coisa de não é jogador, provou que não é jogador por Barcelona, por exemplo, porque, cara, se o cara tá no Palmeiras, para mim o Palmeiras é maior que o Barcelona. Então, se o cara tá no Palmeiras, ele pode estar em qualquer time do mundo. Essa vai ser sempre a minha opinião clubista, mas nem tão clubista assim. Para mim, o Palmeiras é o maior time do mundo, e aí, enfim, podem discutir sobre isso depois. Mas a questão do valor, o Ramon, eu acho que também tem. Eu acho não, cara, tenho certeza, é muito relacionado com a idade, né? Então, provavelmente, se o Vitor Roque tivesse 29 anos e jogando esse futebol que ele joga, ele não custaria esse valor, né? Mas é um investimento, porque o Vitor Roque, custando esse valor, na idade que ele tem, se ele joga 4, 5 anos no Palmeiras e arrebenta, o Palmeiras ainda consegue vender ele e recuperar esse valor investido, talvez até o dobro, né? Então, quando o Palmeiras. Porque é isso, né? Ele é um jogador ainda de 20 anos e que poderia ficar 10, 15 anos lá na Europa e nem voltar para o Brasil. O Palmeiras conseguiu trazer ele já nesse intuito mesmo, claro, de contribuir para dar títulos para o Palmeiras, mas também, principalmente, é um cara que tem capacidade de ser revendido depois com valor maior do que foi investido nele. Então, eu acho que o valor dele compensa por isso. E ele tem bola, né? Eu acho que ele se adaptando ao Palmeiras, como a gente falou, dar tempo ao tempo, ele vai entregar ainda muito mais para a gente. E assim, claro, ele tem muito mais bola que o Rony, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu já vi ele no Atlético Paranaense, eu vi ele jogando no Barça, vi no Betis, e o Rony foi um cara muito importante para a história do Palmeiras. Não acho que deveria ter a torcida queimado o Rony da forma como queimou, mas esse, infelizmente, é uma parada crônica da torcida palmeirense. Quando ela pega ranço de alguém, não importa o que esse cara tenha feito para a gente, a torcida queima o cara, né? Com isso eu não durmo. Eu não sou um dos caras que queimou o Rony da forma como ele saiu do Palmeiras. Acho que o ciclo dele tinha se encerrado, sim, mas acho que a torcida extrapola nas críticas quando quer que o cara saia. Mas é um cara que foi super útil para a jornada do Palmeiras nesses últimos anos, mas eu acho que o Vitor Roque tem tudo para ainda ser um cara maior do que foi o Rony na nossa história. Ainda não é, né? Mas tem tudo para ser. E uma outra coisa também, né? Hoje a gente tem tempo de esperar, né? Hoje a gente tem tempo de esperar um jogador maturar, entrar na sua melhor fase, recuperar o seu bom futebol e engrenar com o time. Por que tem tempo de esperar? Porque a gente tem peça de reposição para quase todas as posições. Talvez, exceto para a lateral esquerda, que a gente só tem o Vanderlan no cangote do Piquerez, ou seja, não tem ninguém no cangote do Piquerez, né? Nas outras posições todas, a gente está bem servido. Então, se tiver que esperar o Roque maturar, dá tempo, porque tem outros atacantes. Se tiver que esperar o Felipe Anderson maturar, dá tempo, porque a gente tem outros meias para fazer a função. Então, a gente consegue esperar, como o Felipe Anderson mesmo, está recuperando o melhor futebol dele, porque o Abel e a torcida tiveram essa paciência, né? E um outro, para fechar sobre o Roque, cara, um ponto que eu acho muito positivo e que vocês vão falar assim, porra, mas você vai contar isso como um ponto positivo? Cara, eu vou. O Vitor Roque amou vir pro Palmeiras, bicho. Ele ficou super feliz de vir pro Palmeiras e não tem nada e nada me deixa mais feliz do que o Palmeiras quando anuncia um cara e o cara veste a camisa assim, ó,
sorrindo, sacou? E beija e fala, mano, puta, eu tô no maior time do Brasil e eu vou honrar e tal. E o Vitor Roque é um cara que passou pelo Barcelona e chegou, cara, com o olho cheio de água para vestir a nossa camisa. Ele quis vir pro Palmeiras, né? Assim como o Evangelista, por exemplo, que eu nunca vi um cara tão feliz quanto o Evangelista quando ele chegou no Palmeiras. Né? Ele falou que não estava nem dormindo de noite até se concretizar e tudo mais. A mesma coisa o Vitor Roque falou, puta, eu queria logo que desse certo e tudo mais. E, mano, eu acho que esse é o cara a mais estar aqui, é o primeiro passo para ele conseguir desempenhar o melhor futebol dele. Porque ele está num lugar que ele ama trabalhar, ele sabe, ele tem noção, apesar dele não torcer para o nosso clube, ele tem noção do tamanho do nosso clube. E, cara, e aí quando junta isso, mais um elenco fera para trabalhar com ele, mais uma estrutura animal para trabalhar com ele, e mais a melhor comissão técnica do país para trabalhar com ele, não tem como eu pensar em outra coisa que não seja o sucesso desse cara daqui para frente no nosso time, mano.